Boa noite, meus amados, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui no canal Mundo Precisa Mais de Deus. Glória a Deus, estamos junto e misturado. Se nós não formos ousados, não vivemos as promessas de Deus de uma forma plena. Não vivemos. Isso é fato. Se você não for radical, se você não for ousado, não tem uma vida incrível e maravilhosa. Tem que ser ousado, gente. Tá bom? Gente, vai chegando, vai compartilhando a live. Compartilha para as pessoas que você ama. Compartilha nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, aonde você fizer parte, puder compartilhar essa live, compartilha. Tem um botãozinho aí embaixo, compartilha, compartilha, compartilha. Tá bom, gente? Meus amados, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. E é um assunto muito importante, que é sobre obediência. Obediência ousada. O que é ser um servo, ser um discípulo ousado e ter uma obediência ousada? O que é isso? É isso que nós vamos discorrer hoje. E eu vou dar alguns exemplos na Bíblia de obediência ousada que gerou muitos milagres. Quando nós somos obedientes, os milagres acontecem. Tá bom, gente? Eu gostaria também, como sempre, anunciar. Gente, quem não comprou o livro aí? Misericórdia, hein? Gente, olha só, algumas pessoas estão recebendo o livro, mais ou menos, o prazo que o correio nos dá é de 25 dias, mas o pessoal está recebendo com 15, 20, depende da distância, gente. Sai aqui de João Pessoa, então, por exemplo, lá no sul demora mais, tem outros lugares, aqui no Nordeste vai rapidinho. Então fiquem tranquilos, o pessoal, não recebi ainda, eu não recebi, calma que você vai receber. Agora é muito importante, gente, a pessoa colocar o endereço certinho lá, porque se não colocar o endereço certinho lá, vai dar problema. E fiquem em paz que todos os livros que eu despacho, gente, eu coloco lá o rastreio e você recebe por e-mail. Dá uma olhadinha no teu e-mail, que tem um número de rastreio que você recebe por e-mail. E aí você digita lá no Google e você vai saber se o livro está a caminho aí. Agora uma coisa, gente. O rastreio é o seguinte. Quando você coloca o rastreio e ele não chegou na tua cidade, vai estar lá João Pessoa como se o livro não tivesse saído daqui. Mas na verdade ele já saiu. Tá bom? Irmã, não é só Pix não, que o livro ele é com boleto, cartão de crédito, várias formas de pagamento, não é só Pix não, tá bom? Vai lá no site, o link para comprar o livro, gente, está fixado aqui no chat e tem aqui na descrição da live, tá bom? Tem boleto, cartão de crédito, tem várias formas de pagamento. E detalhe, gente, estou recebendo muitos testemunhos, eu estou muito feliz com o que o livro está fazendo. Então vamos lá, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos falar sobre obediência ousada. O que é obediência ousada? O que você entenderia por isso? E na verdade, gente, a gente poderia falar que uma obediência ousada, como todos os temas que nós estamos trazendo aqui, nós poderíamos falar também uma obediência radical. E uma verdade que muitas pessoas não compreendem é que na palavra de Deus, a palavra só tem poder quando nós obedecemos e cremos nela. Gente, a palavra ela vai ter efeito na tua vida de duas formas: obediência e fé. Não tem outro jeito. Crer somente não vai liberar o potencial da palavra para a tua vida. Não vai. É a obediência ousada a Deus e a palavra, ao que está escrito, que libera o poder sobrenatural do reino na tua vida. É a obediência. Então, meu irmão, minha irmã, eu vou fazer uma sugestão para você. Pegue uma Bíblia, gente. Compra outra Bíblia novinha. Gente, quanto que é uma Bíblia? Gente, uma Bíblia é 2 pizzas. Às vezes uma, né? Se for família. Compra uma Bíblia novinha, de preferência na versão NVT. E sem nenhum versículo sublinhado. Se você tiver uma em casa, você pode usar. E leia essa Bíblia como você
nunca tivesse lido antes. E de uma forma deliberada, o que você vai fazer? Você vai apagar da sua mente qualquer conhecimento que você tem sobre o que você já leu na Bíblia, até esse momento. E você vai fazer o quê? Você vai decidir acreditar em tudo que está escrito na Bíblia, como verdade absoluta. E ousadamente você vai obedecer a tudo que você lê. Faça isso. Vai sublinhando. Vai sublinhando. E você, tudo que você lê, você vai obedecer. Aí você fala, Vinícius, mas isso aí não é o modo normal que todo cristão deveria ler a Bíblia? Eu concordo, deveria. Mas não é a realidade, gente. Não é a realidade da maioria dos cristãos. Muitos de nós, inclusive eu, por muito tempo, gente, nós racionalizamos muitos comportamentos nossos e muitos versículos bíblicos acabam não se encaixando em nosso estilo de vida. A gente só pega o que nos convém. E olha, você pode ter certeza, se você fizer isso, começa lá na primeira carta de João, depois você vai para os evangelhos, começando pelo evangelho de João, aí lê os outros evangelhos, depois vai para Atos dos Apóstolos, até as cartas de Paulo, até o final da Bíblia. E vai sublinhando. Bíblia novinha, zeradinha. E tudo que você lê, eu vou obedecer o que está aqui. Isso é uma determinação que parte de você. Uma coisa, gente, Deus, ele deu ao homem o livre arbítrio de obedecer ou não obedecer. E através da Bíblia nós vemos que Deus, ele controlou os animais, os elementos, porque eles não tinham escolhas. Eles deveriam obedecer a Deus. Deus ordenou aos corvos que alimentassem Elias, lá em 1 Reis 17:4. E eles o fizeram o quê? Eles não tiveram outra escolha. Eles tiveram que obedecer. Deus ordenou que o peixe engolisse Jonas, lá em Jonas 1:17. E o peixe não teve escolha, gente. Ele teve que obedecer e engolir Jonas. Deus ainda ordenou que a tempestade se acalmasse, em Marcos 4:29. E a tempestade não teve outra escolha. E repetidamente, gente, Jesus falou com as enfermidades e com os demônios, e eles tiveram que obedecer. Mas ao homem, a mim e a você, Deus deu a escolha de obedecer ou desobedecer. Eu e você, nós sempre podemos escolher se nós vamos obedecer a palavra de Deus de uma forma ousada, mas nunca podemos escolher as consequências da desobediência. Nós podemos escolher desobedecer, mas as consequências virão e a gente não vai poder escolher, porque elas virão de acordo com as suas escolhas. Filipenses, gente, 2, lá, pega a tua Bíblia, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Contém versículos que a maioria dos cristãos conhece. Esse versículo aqui, todo mundo conhece que já leu a Bíblia, olha só, é assim, ó. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo mundo conhece, né? Tem até música, né? Todo joelho se dobrará. Tem várias músicas que falam sobre isso, que todo joelho deve se dobrar ao senhorio de Jesus. Só que eu vou te falar uma coisa, gente. Esse versículo aqui, ele não é muito agradável, como alguns cristãos pensam que seja, não.
O problema da leitura da palavra é pegar passagens isoladas e trazer para a tua vida do jeito que convém. Olha só, ele fala aqui sobre o dia em que cada ser humano terá que se pôr de joelhos diante de Jesus e confessá-lo como Senhor e Deus. Ele fala aqui sobre o dia do julgamento, gente, quando não haverá mais escolhas para a humanidade. E não se colocar de joelhos em obediência ao senhorio de Jesus, isso vai acarretar muitas consequências. Só que hoje, gente, agora, nós podemos escolher Jesus voluntariamente e obedecer Ele ou não, obedecer ousadamente ou não. É uma escolha sua, gente. É um ato seu, é uma postura sua. Deixa eu só fazer uma consideração aqui, gente. O irmão perguntou se não é interessante ler Gênesis. E o irmão falou, nós estamos na nova aliança. Meus amados, toda a Bíblia é importante, inclusive Gênesis. Se você se sente à vontade em começar a ler a Bíblia por Gênesis, comece. Mas eu, Vinícius, aconselho a ler primeiro o Novo Testamento, para que você tenha um entendimento pleno da nova aliança. Depois vai para o Antigo Testamento e leia o Antigo Testamento. Leia lá Provérbios, Gênesis, o que você quiser, mas com o entendimento do que Jesus fez na cruz. Porque muitas coisas que estão no Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Então gente, é maravilhoso ler o Antigo Testamento quando você tem a plena revelação da nova aliança. Porque às vezes a gente lê alguma coisa no Antigo Testamento, a gente olha assim, isso aqui já se cumpriu, isso aqui é meu. Tá entendendo, gente? Isso é, no caso, uma opção para cada um. Agora, continuando aqui. Os discípulos que são ousados, eles mostram obediência ousada em cada área da sua vida. Eles não precisam de sinais, nem confirmação de Deus, gente. Quando o Senhor pede para fazer algo. Às vezes, gente, as pessoas pedem para você fazer algo, você faz imediatamente. E às vezes Deus fala alguma coisa para você e você fica racionalizando e pedindo sinal de confirmação se é de Deus ou não. Discípulos ousados, eles fizeram uma escolha ousada de sempre obedecer a Deus, gente. Independentemente do custo que isso vai trazer para a vida deles. Eles nunca vão ver as Escrituras segundo a razão humana, não. Mas eles sujeitarão, sabe o quê? O livre-arbítrio, a obediência da palavra de Deus, independentemente do que ela diz. Gente, não são os que gritam mais alto nas ruas, nos cultos, aos domingos, quem frequenta a igreja física, que fazem a diferença no reino de Deus, não, gente. Mas aqueles que obedecem ousadamente a palavra, esses fazem a diferença no reino. E obediência libera milagres. Eu já fiz uma live falando sobre isso, que a obediência libera milagres. E muitas pessoas, gente, elas têm medo de obedecer a Deus quando o Senhor pede para que elas façam alguma coisa. Porque sabe o quê? Porque elas têm medo. Certamente essa seja a razão pela qual muitos não veem milagres acontecerem. E esse é um princípio bíblico, gente, muito poderoso. Tem uma história que eu também acho que eu já contei em outra live, do Reinhard, que é incrível, gente. E eu quero contá-la de novo aqui. Está no livro dele chamado Radical. É uma história que ele conta no livro dele, Radical. Ele estava pregando o evangelho lá no estado de Washington, nos Estados Unidos. E um amigo dele, que é pastor, ele teve uma palavra de conhecimento durante aquela reunião que eles estavam. E ele disse que ali havia pessoas que tinham as pernas injuriadas, com problema das pernas, que mancavam. E Deus queria curar aquelas pessoas. Eles estavam numa pequena igreja. Então eles pediram as pessoas que estavam naquela condição para chegarem à frente
e 3 pessoas atenderam o apelo. Um homem veio lá na frente onde eles estavam pregando, mancando mesmo, literalmente. E o amigo do Reinhard começou a orar pela essa pessoa. E teve outro presbítero lá que começou a orar pela segunda pessoa. E de repente chegou outro homem mancando na frente do Reinhard, e ele começou a orar. E quando ele começou a orar por aquele homem, sabe o que o Senhor falou para ele? Abaixe e beije os pés dele. Você imaginou isso já, gente? E o Reinhard olhou para as calças daquele homem e viu que a calça e o sapato dele estavam muito sujos. Parecia um mendigo o homem. Aí o que aconteceu, gente? Diante daquela situação, por alguns segundos o Reinhard ele resistiu àquela situação e obedecer à voz de Deus a beijar os pés daquele homem. Ele levantou a cabeça e começou a olhar para as pessoas que estavam no culto, naquele local, e todos tinham os olhos olhando, todo mundo olhando para ele. E ele pensou assim: todos vão pensar que eu sou louco. E, gente, naquela situação foi muito difícil para ele e desconcertante. Ele olhou para a esposa dele, a Debbie, que estava lá também, e falou assim: meu Deus, o que a minha mulher vai pensar? Sabe o que é isso, gente? É quando a gente começa a racionalizar o que Deus fala. Quando a gente começa a colocar a nossa razão no que Deus fala. E enquanto essa batalha na mente dele acontecia, ele pensou assim: sabe uma coisa? Eu não me importo com o que aconteça, não. Eu vou obedecer a Deus. Que se Ele está mandando eu beijar os pés desse homem, eu vou beijar. Porque a obediência libera milagres. E ele se ajoelhou e beijou os pés daquele homem. E levantou rapidamente. Aí o Senhor disse de novo para ele: ajoelhe-se e beije os pés deste homem outra vez. Gente, eu fico imaginando a situação, gente. E ele fez. E de novo ele se levantou rapidamente. E o Senhor disse pela terceira vez: ajoelhe-se e beije os pés deste homem. Ele se ajoelhou de novo 3 vezes. Ajoelhou, beijou os pés daquele homem e levantou lentamente, porém pensando assim: eu vou ficar de pé mais lentamente, pois corro o risco de ficar beijando esses pés aqui o dia inteiro. E Deus não disse nada para ele. E o Reinhard olhou para aquele homem, gente, e disse assim: Senhor, caminhe, por favor. Ele não orou pelo homem, mas ele olhou, aquele homem olhou para ele em choque e começou a andar perfeitamente. E depois daquele culto, ele foi orar e perguntar ao Senhor sobre o que tinha acontecido. E ele falou, o Senhor falou ao coração dele, que ele estava testando a obediência dele. Não foi o beijo que curou aquele homem, mas a obediência do Reinhard, que liberou aquela cura. Porque a obediência libera milagres. Gente, aconteceu um fato. Eu nem contei para a Thaís. O Joãozinho, nesse dia, estava com muita febre. E ele estava deitado ali. E eu botei a mãozinha na cabecinha dele e comecei a orar. Comecei a declarar cura. Sabe o que o Senhor mandou fazer? Eu soprar a cabeça dele aqui em cima. Aí eu comecei a soprar. Eu soprei com a mão na testa e soprando. Gente, não deu minutos, ele não tinha mais febre, gente. Qual o sentido de eu soprar na cabeça dele, gente? Se você começar a razoar o que Deus fala para você, você não vai viver milagre. Não fique arrazoando, faça. Não se importe com o que os outros vão falar ou deixar de falar. A gente se preocupa muito com a opinião do que as pessoas têm. Seja obediente a Deus, gente. Muitas coisas vão parecer loucura para você, mas não deixe de obedecer, porque quando você obedece, o milagre é liberado. Em Lucas 5, 1-9, nós lemos outra história em que a obediência lá liberou um milagre. Jesus pediu a Pedro, todo mundo conhece a história, que havia passado a noite inteira sem pegar peixe.
E ele falou: vai jogar de novo essa rede no mar. E diferente de Jesus, que era carpinteiro, Pedro era um pescador experiente, gente. Ele vivia de pesca. Um carpinteiro, ele não seria a pessoa indicada para ensinar um pescador a pescar, gente. Mas seria o pescador quem deveria ser o professor do carpinteiro sobre a arte de pescar, não seria? Não seria Pedro que deveria ensinar Jesus a pescar? E Jesus chegou a Pedro e disse: eu preciso que você vá lá no alto mar e jogue suas redes, as águas, ao lado esquerdo do seu barco. E Pedro disse: pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Gente, um pescador, ele sabe que não fazia sentido nenhum ele voltar para o mar para pescar. Não fazia sentido. Ele passou a noite inteira sem pegar nada. Mas Pedro disse: por causa das suas palavras eu voltarei e vou lançar as redes. E Pedro obedeceu a Jesus. E levou o barco para as águas mais profundas e lançou as redes ao mar. E elas voltaram carregadas de tantos peixes que não conseguiu puxar aquela rede sozinho. De onde vieram tantos peixes grandes, gente? Ele havia estado fora toda a noite para pescar e não houve um peixe que foi fisgado. E a obediência de Pedro liberou aquele milagre. Se ele não tivesse voltado em total obediência, mesmo contrário à lógica e à razão humana, nada teria acontecido e Pedro nunca teria visto aquele milagre. Não fique arrazoando com a sua mente. Obedeça a voz interior, suave do Espírito, por mais absurdo que seja. Você pode até perguntar assim: mas Senhor, por que nos pede para fazer assim? Coisas tão loucas. Por que, Senhor? Qual o motivo de fazer isso? Gente, Deus faz assim. Sabe por quê? Porque Ele quer estabelecer um princípio na sua palavra. E é esse princípio que nós estamos trazendo aqui. Obediência libera os milagres de Deus. E nós vemos na palavra, gente, o tempo todo esse princípio agindo. A Bíblia é cheia de histórias como essa, gente. Lá em João 2, versículos 2, de 1 a 12, tem uma história lá do primeiro milagre feito por Jesus, que foi transformar a água em vinho. E como ele fez isso, gente? Ele não tocou naquela água e transformou em vinho. Jesus, ele poderia simplesmente ter tocado naquela água e transformado aquela água em vinho imediatamente, mas ele não fez isso, pois ele precisava da obediência para operar aquele milagre. E Jesus pediu aos servos que enchessem as talhas de pedra com água. Não havia nada de especial naquele pedido, gente, pois as talhas eram vasilhas apropriadas para colocar água. Mas a obediência de encher as talhas começou a liberar o milagre. Jesus pediu que levasse um pouco de água para o mestre de cerimônia, o que foi uma má ideia. Olha só, eles estavam sem vinho. Casamento judaico não se bebe água, gente. Um casamento sem vinho, casamento judaico sem vinho, é um casamento horrível, terrível. Então, a razão por que deve ter sido uma má ideia, como eu falei, é que Jesus não havia transformado a água em vinho quando ele pediu que levasse uma taça para o mestre de cerimônia experimentar. Jesus havia pedido que os servos levassem um pouco de água para o mestre poder beber um pouco. Presta atenção na passagem. Alguns compreendem aqui, gente, o princípio da obediência nessa história aqui. Olha só, a mãe de Jesus, Maria, ela veio ao Senhor e disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, o que tem a sua preocupação a ver comigo? E o que Maria fez? Ela voltou-se para os servos e disse: faça tudo o que ele disser para fazer. Certifique-se de fazer exatamente como ele mandar, porque eu conheço o meu garoto. A obediência vai liberar o milagre de Deus. E Jesus disse para levar a água para o mestre de cerimônia.
E quando a água foi transformada em vinho? Somente depois que os servos obedeceram a Jesus e levaram a água para o mestre de cerimônia. E muitos cristãos, gente, constantemente esperam as bênçãos do Senhor se manifestarem em suas vidas. Eles jejuam, eles oram, eles fazem declarações de fé, confessam a palavra, mas nada muda. E eles precisam compreender que somente pela obediência ousada a Deus e a sua palavra, que sem exceção, a graça de Deus será liberada sobre nós. Existem muitos cristãos que desejam que a graça seja manifesta na vida deles, antes de obedecerem ao Senhor. Mas essa atitude é caminhar pelo caminho errado, gente. Isaías 1,19 está escrito que, se você quiser e obedecer, comerá o melhor desta terra. Então, se você espera que Deus faça alguma coisa em sua vida, meu amado, decida ser ousadamente obediente a partir de hoje. Não arrazoe, não fique raciocinando, não fique querendo tentar entender as coisas, gente, de uma forma profunda. Uma coisa, gente, que eu vejo, as pessoas que são extremamente inteligentes, elas têm uma dificuldade enorme de entender as coisas de Deus, gente. Porque elas arrazoam muito, elas querem saber o porquê, a lógica daquilo. Não sei se você lembra, você sabe, né? O Mateus, que era o discípulo de Jesus, ele era extremamente inteligente. Paulo era extremamente inteligente. E a princípio eles tiveram muita dificuldade. Então, meu irmão, minha irmã, coloque em prática tudo que eu falei hoje para você. Eu vou propor algumas coisas aqui para você. Se coloque em oração, anote aí, pega seu caderninho e anota. Se coloque em oração e responda as perguntas aqui desse questionário e coloque em ação o que eu vou falar aqui. O que você vai fazer? Primeiramente, nas próximas 3 semanas, você vai ler a sua Bíblia de uma forma vagarosa, todo dia. E peça para o Espírito Santo falar com você. E escreva alguns versículos que você julgar um grande desafio para serem obedecidos de forma ousada, e decida obedecer a partir de hoje. E você vai escrever que passos práticos você vai tomar para ser obediente a esses versículos. Segundo, quando você olha para a sua vida, faça uma análise de você mesmo, honestamente. Existe alguma área que você encontra dificuldade para obedecer a Deus ousadamente? Escreva essas áreas abaixo. Escreva aí no papel. E qual é a tua decisão para você ser um discípulo mais ousado e obedecer a Deus de forma ousada? Terceira questão. Existe alguma área na tua vida que nos últimos 12 meses, no último ano, você tratou as Escrituras ou a voz de Deus segundo a sua razão e não obedeceu ao Senhor de forma ousada? Caso haja, gente, escreva abaixo. Em seguida, decida obedecer ousadamente sempre, independentemente do que isso vai te causar. Escreva os passos práticos que você vai ter que adotar para alcançar esse objetivo. Meu irmão, minha irmã, eu lembrei de uma história que Deus falou comigo essa semana de uma forma muito plena. Por exemplo, todos nós, gente, todos nós, eu e você, temos promessas de Deus. Só na palavra tem 7.787 promessas para os justos, fora as promessas específicas que Ele tem para você, pessoalmente. Só que, meu irmão, minha irmã, se nós não obedecermos a Deus, nós não vamos viver essas promessas. E Deus falou comigo profundamente numa situação essa semana, foi com relação a Abraão. Eu amo a história de Abraão, nosso patriarca da fé.
Gente, Abraão, o Senhor falou exatamente para ele assim: pega você, a tua esposa, teus filhos, vai para longe da sua parentela, herdar a terra da promessa em Canaã. O que Abraão fez, gente? Ele olhou para o sobrinho dele: vamos comigo? O Senhor mandou ele levar o sobrinho? Não. O Senhor mandou ele, a esposa e os filhos. E qual a atitude de Abraão foi ruim, gente? Não. Ele olhou para o sobrinho: vou levar meu sobrinho junto. O que aconteceu, gente, no meio do caminho? Ele arrumou um problema com o sobrinho. Porque o sobrinho dele, ele prosperou através de Abraão. Abraão se tornou um homem muito rico. E o sobrinho prosperou junto. O sobrinho tinha os servos dele, Abraão tinha os servos dele, e eles começaram a brigar entre si. O que aconteceu, gente? Quando você não obedece exatamente o que Deus falou, você atrasa a sua promessa. Ele levou Ló, não era para levar Ló. E quando que a vida de Abraão começou a caminhar de novo? Quando ele se separou de Ló. E detalhe, Ló escolheu o melhor lugar, que foi o Jordão, a planície. E Abraão ficou só com as montanhas. O lado pior ficou para Abraão. E mesmo assim Abraão: vai para as planícies que eu vou para cá, vai para um lado que eu vou para o outro. E ainda lá na frente, gente, na história de Abraão, teve um fato, na história lá de Sodoma e Gomorra, que ele salvou Ló. Ele resgatou Ló. Então, às vezes, irmão e irmã, a atitude pode ser boa, a tua intenção pode ser boa, mas você pode estar em desobediência. Você pode ter uma boa intenção de ajudar, de querer fazer, mas não é a promessa. Então fique atento ao que Deus fala. Não leve Ló com você. Não leve Ló. Se Deus falou uma coisa, faça exatamente o que Ele falou. Que isso vai atrasar a tua promessa. Isso vai atrasar a tua vida. Você está sendo egoísta? Não. Você está sendo obediente, gente. Existe uma diferença imensa entre você obedecer a Deus e ser egoísta. Deus tem um propósito em cima de tudo, por mais que seja absurdo ou por mais que você tenha uma boa atitude. Tudo tem um propósito. Então siga exatamente o que Deus falar. Que Deus, ele sabe exatamente o que vai acontecer. E se você não for obediente, você vai deixar de viver promessas incríveis e maravilhosas em sua vida. Você vai deixar de viver o plano bom, perfeito e agradável que Deus tem para você. Ou você vai acabar atrasando isso se você não identificar. E peça ao Espírito Santo falar contigo, que ele vai falar se você está agindo em desobediência. Como eu falei, gente, desobediência não é só ser revoltado, não. Às vezes é uma boa ação, mas você está desobedecendo. Deus não quer que você faça isso. É o caso de Abraão. E, gente, a palavra, existem várias passagens assim. Diversas passagens. Que falam sobre o fato da obediência liberar milagres. Obedeça, meu irmão, minha irmã. Eu passei por um pesado deserto e todos sabem aqui. E num princípio, gente, eu não conseguia discernir essa voz. Eu não conseguia discernir verdadeiramente o que Deus queria que eu fizesse ou deixasse de fazer. Foi um processo. É a renovação da mente, é a metanoia, é a transformação, é a leitura da palavra. Às vezes, gente, a pessoa fica assim: tá, Vinícius, mas eu oro, eu não sei mais o que fazer, que eu fico orando, eu faço isso, faço aquilo. Eu não sei se eu estou sendo obediente ou desobediente, porque às vezes eu não ouço Deus falar comigo. Meu irmão, minha irmã, primeiro você tem que entender uma coisa:
que a transformação, a nova criatura, quando você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, isso não é uma coisa que acontece de uma forma instantânea. Você se torna nova criatura, mas tem um processo de renovação da mente. Você é nova criatura, a tua mente não se renova na hora não, gente. Não é assim, ó, pum, opa, mudei. Não é assim não, gente. Você carrega um passado, você carrega uma religiosidade, você carrega uma incredulidade, você carrega muita coisa ruim. Então, até você se libertar 100%, para caminhar segundo uma nova criatura realmente em Cristo, isso leva tempo, é difícil, é doloroso, mas é maravilhoso. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe de obedecer. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra tenha falado profundamente ao teu coração. Hoje foi mais curtinho, né? Porque eu queria fazer um momentinho com Jesus, com você. Um momentinho com Jesus, que é um momento que eu gosto muito de fazer. Eu aumentei a música, não sei se você está ouvindo. Eu queria que você, onde você estivesse, meu irmão, minha irmã, vocês estão ouvindo a música? Vocês estão ouvindo a música, gente? Sim, então tá bom. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você, aonde você estiver, se você estiver num lugar isolado, show de bola, sentado ou deitado, eu queria que você relaxasse. E nós vamos fazer um momento com Jesus agora, que eu vou deixar fluir no Espírito. Eu nem sei o que vai acontecer aqui, mas eu senti vontade de fazer. E vamos obedecer, né? Se eu estou com vontade, se o Senhor falou para fazer, então vamos fazer. E a voz agora melhorou? Então vamos lá, gente. Vou tentar falar alto, tá? Porque essa musiquinha aí é gostoso de fazer, meditação. Então vamos fechar os olhos agora. Fecha os teus olhos. Deixa essa música entrar no teu coração, na tua mente. E agora, meu irmão, minha irmã, vamos fazer uma respiração do coração. O que é uma respiração do coração? Você aí de olhos fechados, você vai respirar profundamente. E quando você inspirar, você vai, pela fé, olhar para dentro do seu coração e ver que ele está se enchendo de ar. Exatamente. Quando você expirar, o seu coração se esvazia. Então, inspire. Expire. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspira, expira. Continua nessa respiração, meu irmão, minha irmã. Agora, pela fé, quando você inspirar, você vai ver o teu coração enchendo-se da bondade de Deus. Quando você puxar o ar, a bondade de Deus vai invadir teu coração. Inspira. E quando você soltar o ar, todo o estresse está indo embora. Inspira a bondade. Solta o estresse na mão dele através dessa respiração. Agora você inspira a paz. E você libera toda a preocupação e ansiedade. Agora você inspira a alegria. E você solta toda a tristeza.
Essa respiração está limpando o teu coração, meu irmão, minha irmã. Agora você inspira o amor de Jesus. E você joga fora, através da expiração, todas as suas tribulações. Continua nessa inspiração. Quando você inspira, você sempre vai receber de Deus. E quando você solta o ar, você vai soltar tudo de ruim que está dentro de você. Vai, continua respirando. E agora, meu irmão, minha irmã, você vai pela fé. Imagine agora você caminhando por uma linda praia deserta. Você está caminhando sozinho, sozinha. Você escuta o barulho do mar. Você sente o cheiro da maresia. Você consegue sentir o vento batendo nos seus cabelos, no seu rosto. É uma brisa suave, gostosa. Do lado esquerdo você observa uma mata virgem. E do lado direito aquela praia, o mar. É uma praia paradisíaca. Você encontra-se caminhando. E você, através dessa respiração, já entregou todas as suas preocupações, ansiedades, medos, tudo para Deus. E você está em paz nessa praia, caminhando alegre. E quando você olha para frente, você observa que está chegando alguém perto de você, que está caminhando em sua direção. E você vê que é uma pessoa, mas é uma luz muito forte. E essa pessoa vai se aproximando e você não consegue ainda identificar quem é. Você continua andando na direção dela e ela na sua direção. De repente você olha e você vê que é Jesus. E Jesus abre os braços. E você, sem hesitar, corre em direção dele. E você abraça Jesus. E Jesus te abraça forte. Ele é muito alto. Ele te envolve com os braços dele. E naquele colo gostoso, nesse abraço lindo que você está dando nele, recostando a sua face no peito dele, como João fazia. Você é extremamente amado, extremamente amada. Fique abraçado com Jesus por um momento. Agora Jesus olha para você dentro dos teus olhos e diz: eu amo você. Você é a menina dos meus olhos. Entenda que a partir do momento que você entregou para mim todas as suas dores, todo o seu medo, toda a sua angústia, eu te entrego a minha paz. Eu te entrego o meu amor. Você entregou o seu fardo para mim. Agora pegue o meu
Meu fardo é leve, é suave. Eu te entrego a minha alegria. Você não consegue hesitar, você começa a chorar de emoção, de estar sentindo essa paz de uma forma tão sobrenatural. Aí de repente, Jesus começa a correr pela praia. Ele começa a correr, Jesus começa a correr, e você começa a correr atrás dele. E aí inverte, você começa a correr para o outro lado, e Jesus começa a correr atrás de você, e você para. E quando você para, Jesus te joga para dentro de você. E você olha para trás e não vê nada. De repente, Jesus sai de dentro de você. E ele corre, e você corre na direção dele, se joga e entra dentro dele. E vocês começam a brincar disso, um entrando dentro do outro, um corre, Jesus corre, entra dentro de você, sai, e você corre atrás dele e entra dentro dele. O que isso quer dizer? Que vocês dois são um só. E você, de mão dadas com Jesus, agora começa a pular pela praia, louvando ao Pai, agradecendo. É uma alegria imensa, vocês dois de mão dadas, olhando para o céu, olhando para aquele mar. E você, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é. Obrigado por ter me dado o teu Filho amado que está aqui comigo de mão dada. E ele morreu na cruz por mim. E você olha para Jesus: Jesus, obrigado pelo teu sacrifício por mim, por ter morrido naquele Calvário, por ter derramado o teu sangue por mim, por ter selado uma nova aliança, Jesus. E hoje eu falo com o Pai em teu nome, porque o véu se rasgou, Senhor. Jesus só sorri agora para você. Aí Jesus senta-se na areia, você senta-se ao lado dele. E ele olha para você e diz: meu filho, minha filha, entenda que tudo que está escrito na minha palavra, se você obedecer, isso gerará milagres na sua vida. Apenas obedeça. Não queira questionar, não queira raciocinar, apenas obedeça o que eu falo, tanto através da minha palavra, quanto no seu coração, através do meu Espírito que está em você. Não arrazoe, apenas obedeça. E Jesus dá um beijo na sua testa. Ele tem que ir embora, mas a presença dele continua com você. Só que Jesus não vai embora pela areia, ele vai em direção ao mar. Ele vai caminhando, ele olha para trás, dá um tchauzinho, manda um beijo para você, e ele começa a andar sobre as águas. Oh Jesus, coisa linda. E ele começa a andar sobre as águas e vai sumindo no horizonte. E essa paz, essa alegria, esse momento com Jesus foi inesquecível. Agora pode abrir seus olhos. Oi, meus irmãos, eu não sei o que vocês viveram nesse momento, mas para mim foi muito real. Eu amo fazer isso. Esse momento em que Jesus, ele
entra em você e você entra nele, isso quer dizer que nós somos um só com ele. Nós somos um só espírito com ele. Gente, eu faço isso direto. Eu já tive experiências sobrenaturais com Jesus. Muitos podem falar que eu sou louco, mas não sou, gente. Isso é um real. O sobrenatural com Cristo é real. Faça isso na sua casa. Fala assim: Jesus, me leva para onde o Senhor quiser. E pela fé você vai imaginando, você caminhando com Ele, seja numa praia, numa cachoeira, ou no teu quarto, em qualquer lugar. Bote uma música de soaking. Procure esse fundo musical que tem milhares aqui, gente, no YouTube. Coloque esse fundo musical, que são fundos de 1, 2, 3 horas. Imagine pela fé isso. Gente, eu já voei com Jesus. Eu já estive na cachoeira com Ele. Eu já estive em vários lugares. Na mata, no jardim. Eu já estive num lugar florido, onde Ele me contou a história da borboleta, do casulo. Gente, não tem limite. E a partir do momento, meu irmão, minha irmã, através dessa respiração do coração, que você entregou todas as suas dores para Ele, acabou. Aproprie-se da paz dele que já é sua, do amor dele que já é seu, da graça dele que já é sua. Já é tudo seu. E começa a viver o novo em Cristo Jesus. E eu gostaria de terminar, gente, você repetindo uma oração comigo, se você quiser. Olha assim: querido Pai do céu, eu agradeço ao Senhor pelo seu imenso amor por mim, Senhor. Eu posso ver claramente como não posso experimentar todas as suas bênçãos se eu não obedecer em todas as coisas ousadamente. Também reconheço, Senhor, que não lhe obedeço assim tão ousadamente, mas eu vou buscar isso, Senhor, a partir de hoje, porque eu desejo andar no teu poder sobrenatural. Hoje eu decido obedecer a Ti ousadamente, Senhor, independentemente do custo que isso vai me custar. E eu sei que o Teu Espírito vai me ajudar nisso, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu tenho esses momentos com Jesus o tempo todo. E, gente, você pode fazer isso a hora que você quiser. De manhã, acorde de manhã, antes de levantar da cama, aqueles 5 minutinhos que você fica com aquele negócio, vai, levanta, não levanta, abrace a si mesmo e sinta o abraço de Jesus e fala assim: Senhor, através desse abraço, eu recebo o Teu amor, a Tua paz, a Tua graça. Eu recebo tudo o que o Senhor já me deu. E esse dia vai ser incrível para glorificar e honrar o Teu santo nome, Senhor. Já te agradeço, Senhor, muito obrigado. Eu entrego sobre Ti qualquer tipo de preocupação, tristeza. Entrega naquele abraço tudo de ruim e receba tudo de bom nele. E comece o seu dia assim. 5 minutinhos, gente, vai mudar o teu dia. 5 minutos nesse momento. Pela fé. É pela fé, gente. Faça isso todos os dias, que você vai ver uma mudança radical na tua vida. Tá bom? Muito obrigado, gente. Amo cada um de vocês aqui em Cristo. E para quem ainda não adquiriu meu livro Terra Prometida, o link está na descrição da live e está aqui no chat lá em cima. Não sei se é aqui ou aqui. O chat, para mim, é aqui, ó. É aqui. Ou eu não sei, aí eu não sei como é que você enxerga. Mas é aqui no chat, lá em cima em azul, tá o link, gente. 21 lições para você vencer o deserto. Então aproveite. E se você gostou do livro, compre de presente. Gente, muitas pessoas estão comprando outro livro. Tem pessoas que compraram 2, 3, 4, 5. Gente, tem uma pessoa que já comprou 15 livros. 15! Então, gente, se você quer presentear alguém de aniversário, gente, eu creio que é muito mais edificante você dar um presente como esse do que qualquer outro. Tá bom? E quando você compra um livro, você está me dando a possibilidade de fazer um outro para edificar outra vida. Tá bom, gente? Amo vocês em Cristo. Beijo no coração.
Até mais. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz.